Boa tarde. Continua nossa reflexão. Já tem outros vídeos nesse nosso canal Método Aferente Enriquecente que aborda esse tema, quando nós abordamos o Estado de Direito, né? Hoje vamos falar do golpe de Estado, né? O conceito de golpes de Estado. As enciclopédias, elas indicam se tratar de um conceito criado por um francês que de nome consultando aqui na Wikipédia, né? Ele foi a trajetória de Gabriel Naudé, mas francês geralmente é Naudé. Ele foi criado em 1639 na obra Considerations politiques sur le coup d'État, que em francês, e sabemos se a pronúncia está correta, mas segundo fala, a origem que originou foi isso, 1639, lá ainda em plena Idade Média, já na transição para a Idade Moderna, né? O início da Idade chamada Moderna, depois teve a Contemporânea, e tem essa época que ninguém define direito, né? Pós-moderna. Eu coloco o odierno eu coloquei o odierno por conta desse estado do mundo inteiro de conflitos e do individualismo criado pela internet, que valoriza esse conflito e valoriza o ódio ao outro. O indivíduo vale muito. Esse é o grande problema que nós temos. Então, aí tem-se o início da ideia de golpe de Estado. Conceitualmente, a conceituação tradicional, ela fala que é a tomada de poder de forma violenta, hoje em dia nem tanto, né, e arbitrária, de geralmente uma pessoa, um ditador, mas pode ser um grupo parlamentar, né? Que o poder é tomado de forma não tradicional, através das eleições e do caminho da democracia. É violento nesse sentido. Muitas vezes a violência não é uma violência que causa mortes ou conflitos, muitas vezes sim, né? A maioria das vezes, tradicionalmente, tem algum conflito, mas muitas vezes não é isso, né? Então é um movimento de derrubada e entronização do poder de grupos que não seja através do processo democrático, né? Tem-se a visão até, lendo, fala de golpe parlamentar, em vários lugares aconteceu, né? Na França, na transição da Revolução Francesa, né? No final, e depois a transição para aqueles vários estados que a França teve. E alguns conceituam, inclusive eu concordo, no Brasil, que não foi violenta, com o impeachment, né? Que muita gente coloca uma nova forma de governo em que a violência não é uma violência física, é uma manipulação dos sistemas tidos como democráticos para derrubar o governo e colocar um outro grupo, né? Isso aconteceu no Brasil de 2016 com o impeachment da presidente Dilma, né? Um caso das pedaladas fiscais, que não é um motivo sério para impeachment, dentro do que ficou configurado, que a maioria dos governos fizeram e fazem algum tipo dessa pedalada em um determinado momento
para sustentar algum projeto, né? Todos os governos, no Brasil principalmente, sempre, em algum momento da sua existência, deu uma manipulada no orçamento para garantia de projetos e garantia de atitudes da administração, né? Todos os governos, desde lá dos militares, tiveram alguma dessas que depois ficou pedaladas e a derrubada de Dilma, que todo mundo levantou, foi isso não é motivo, né, de derrubar o governo sem uma eleição. Teria que esperar a eleição, né, para haver essa mudança, e não esperaram. Mas foi criada uma situação tal, e que já vem de um ranço já muito antigo, que depois várias pessoas que participaram daquela empreitada do impeachment viram um erro que tomaram, né? Pelo fato de que a sociedade brasileira se mudou totalmente de forma para dar guarida a essa nova perspectiva de poder. Se tornou uma sociedade muito individualista, uma sociedade muito intransigente, uma sociedade muito voltada para valores da época colonial do Brasil, né? E que aí gerou esse conflito que nós estamos vendo ainda, e tentar agora, com essa eleição, fora da eleição, criar no país uma situação para chamar de volta os militares, que na história do Brasil são presenças marcantes, principalmente a partir da proclamação da República, que a maioria dos historiadores hoje reconhece que foi um golpe de Estado. Depois teve vários processos de redemocratização, e os militares sempre são chamados a garantir uma certa ordem de dominação no país. E de novo, o sentido desse golpe e dessas conturbações era criar uma situação para que os militares assumissem o poder para preservar a ordem. Ainda bem, os militares não foram atrás disso. As cenas que se viram no país na semana passada chocou muita gente, né? O que acabou dando um certo respaldo político para esse governo que está tendo a eleição contestada. Foi uma atacada, até agora um tiro no pé, né? Vamos ver os desdobramentos que vão ter. Outro lado do golpe é um lado popular, né? No Brasil, os golpes geralmente são golpes financeiros, uma pessoa ludibria a outra, né? Com a aparência de uma vantagem econômica de uma negociata muito grande, a ilusão de que a pessoa vai ganhar, e entra nessas pirâmides e muitas vezes entregam senhas, entregam coisas para pessoas que acabam surrupiando delas aquele dinheiro e sumindo, chamados golpes bancários também, né? Aí golpe no sentido de enganação, e que também tem isso no golpe de Estado, que é uma enganação, que em geral, e no Brasil principalmente,
o golpe do Estado, de Estado, são pessoas que dizem que estão ali para defender a democracia que está sendo ameaçada. Tradicionalmente, na minha época eu vi, pela ameaça do comunismo e a sua visão da ditadura do proletariado. Então, eles, com essa visão, ele fala, nós estamos defendendo a democracia, mas acabam implantando uma ditadura. Isso que ocorreu no Brasil, então é uma enganação. Inclusive, esse movimento foi chamado de revolução. Outra variante é distinguir entre revolução e golpe de Estado. Uma revolução muda a estrutura do governo e a estrutura da divisão de classe social. A clássica Revolução Francesa, nesse sentido. Teve a Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? Burguesa também, mas mudou a configuração porque o governo monárquico era absolutista e dominava tudo. A Revolução Gloriosa, uma revolta dos lords, né? Criou-se a monarquia parlamentar democrática, né? Em que os lords eles são eleitos pela via e houve a restrição aos poderes absolutistas. Houve uma mudança de configuração. A Revolução Francesa derrubou a monarquia francesa de vez, instaurou-se a República. A Revolução Americana, depois, no esteio, foi a revolução contra o colonialismo inglês, né? E também implantou-se a República, onde dominava a monarquia inglesa. Apesar, por exemplo, em Canadá, uma parte, a monarquia britânica ainda domina, na Austrália também, em Nova Zelândia, alguns outros países ainda há o domínio da monarquia britânica, mas uma monarquia constitucional democrática parlamentarista, em que há divisão entre governo de fato e o governo simbólico, né, que é um monarca. Muita gente acha que é fonte de estabilidade, porque a monarquia, sendo vitalícia e se mantendo sempre no poder, ela dá uma ideia de estabilidade. Os governos mudam. Então, e o parlamentarismo é um pouco disso, né? Tem um poder central que ele visa só defender a estabilidade do regime e um governo de fato de um primeiro-ministro, né? Chefe do parlamento, que executam os programas de governo. E esse governo pode sofrer mudança, esse outro não. Gera uma ideia de estabilidade. E são vários nuances que vêm dessa ideia de golpe de Estado. Então tem esses dois lados, golpe de alguma coisa violenta, como uma facada na vida de uma pessoa, né? A pessoa golpeou o outro com uma facada, com um tiro. E no Brasil tem um outro lado de golpe, vai ser popular, que é um golpe geralmente, na grande parte das coisas, é um golpe financeiro. A pessoa, ela engana a outra com a promessa de um negócio normal em que a outra vai ganhar, né? E acaba surrupiando os recursos dela. A democracia também é isso, grupos que muitas vezes até em defesa de uma ordem democrática
entre aspas, né, eles prometem ganhos, mas o que se vê é a tomada do poder e o esfacelamento da sociedade civil, como nós vimos aqui no Brasil até recentemente. Boa tarde.